Thomas Cavendish nasce num mundo em que o mar já não é apenas horizonte, é escada social. Nasce em 19 de setembro de 1560, na Inglaterra elisabetana, quando o país ainda se mede por cercas, brasões e rendas de terra, mas começa a ser tentado por outra contabilidade, a do comércio, do corso, do saque legalizado, do lucro que chega em barris de especiarias e em lingotes com marcas estrangeiras. A nobreza menor, a gentry, vive num equilíbrio delicado. Tem nome, tem aparência, tem obrigações e muitas vezes não tem dinheiro. O sobrenome abre portas, mas não paga dívidas. E é nesse espaço estreito, entre o orgulho e a falta de liquidez, que Cavendish aprende a desejar. Ele vem de uma família de Suffolk, ligada a Grimstone Hall, um daqueles lugares onde a pedra e a madeira escura guardam o frio do inverno e a memória de gerações. A infância de um jovem fidalgo inglês não é feita de aventuras oceânicas, é feita de expectativas. Aprender a portar-se, aprender a falar com os superiores e a mandar nos inferiores, aprender a gastar com elegância, porque a elegância ali é quase uma moeda. E ao mesmo tempo aprender que a elegância custa caro. Roupas, cavalos, criados, viagens a Londres, presentes, refeições, a vida social que mantém o nome vivo. O século XVI é um século de aparências pesadas. Veludos, golas engomadas, joias, espadas ornamentais. Um homem sem fortuna pode parecer rico por um tempo, mas o tempo cobra. A Inglaterra de Elizabeth I é um palco onde a política se mistura com teatro e com fé. A reforma já cortou o país de Roma, e isso não é só teologia, é geopolítica. A Espanha de Filipe II, católica e imperial, olha para a Inglaterra como heresia e ameaça. A Inglaterra olha para a Espanha como colosso carregado de prata. E no meio disso existe uma figura que muda tudo. O corsário. Não o pirata sem bandeira, mas o homem que rouba com papel passado, com carta de marca, com a promessa de que parte do saque, no fim, alimentará a coroa e os investidores. É um crime com carimbo, um assalto com justificativa nacional. Cavendish cresce ouvindo nomes. Hawkins, Frobisher, Raleigh e, acima de todos, Francis Drake. Drake é o mito vivo. O homem que circunnavegou o globo e voltou com riqueza, fama e o sorriso de quem desafiou o Império Espanhol e venceu. Drake não é apenas marinheiro, é propaganda. É a prova de que o mar pode transformar um inglês em lenda. Para um jovem como Cavendish, que tem sangue nobre, mas bolso inquieto, Drake é uma tentação quase insuportável. A ideia de que a glória não precisa esperar herança. Pode ser tomada, mas antes do oceano, há Londres. E Londres, na década de 1570 e início de 1580, é uma cidade que cheira a fumaça, peixe, couro, cerveja e esgoto. Uma cidade de ruas estreitas, de mercados barulhentos, de barcaças no Tâmisa, de pregadores e de espiões. A corte de Elizabeth é o centro magnético. Ali se decide quem sobe e quem cai. Ali se distribuem favores, monopólios, cargos, licenças. Ali se mede a proximidade do poder por detalhes. Quem foi visto conversando com quem recebeu um sorriso, quem foi ignorado. Um jovem fidalgo pode gastar anos tentando transformar presença em posição. E gastar, literalmente, para manter essa presença. Cavendish, ainda jovem, entra nesse circuito. Ele não é um camponês que vira marinheiro por fome. Ele é um homem que quer ser reconhecido como alguém de importância, e isso muda o tipo de risco que ele aceita. Um homem desesperado por pão aceita qualquer mar. Um homem desesperado por reputação aceita um mar específico, aquele que pode ser contado depois em voz alta diante de gente importante. Há um detalhe cruel na vida de muitos fidalgos. A herança nem sempre é suficiente, e a expectativa social é sempre maior do que a renda. Dívidas aparecem como ferrugem, primeiro pequenas, depois estruturais. E a dívida naquele mundo não é só matemática, é humilhação. É depender de credores, de parentes, de favores, é perder autonomia. É ver o próprio nome, que deveria impor respeito, virar garantia em papel. Cavendish casa-se cedo, em 1583, com Catherine Rich, viúva e ligada a uma família influente. O casamento para um homem da sua posição é também estratégia, aliança, rede, possibilidade de estabilizar finanças e ampliar conexões. Mas a estabilidade não vem como um milagre. A vida de corte continua, cara. E o temperamento de Cavendish, ambicioso, exibicionista, impaciente com limites, não combina com uma existência discreta. Ele quer mais do que sobreviver, quer brilhar. A Inglaterra, ao mesmo tempo, está num ponto de ebulição. A guerra com a Espanha não é sempre declarada em termos formais, mas é real no mar.
Navios ingleses atacam interesses espanhóis. A Espanha responde com diplomacia, com ameaças, com planos. O Atlântico vira um tabuleiro, onde cada viagem comercial pode ser também uma operação militar. E o Estado inglês, que não tem a máquina fiscal de um império continental, aprende a terceirizar a guerra. Investidores financiam, expedições, capitães comandam e o lucro paga o risco. É um capitalismo armado com velas. Para entender Cavendish, é preciso sentir o peso do que significa organizar uma expedição no fim do século XVI. Não é comprar passagem, é montar uma pequena sociedade flutuante, com disciplina, com comida, com armas, com carpintaria, com velas de reposição, com cordame, com barris, com ferramentas, com remédios rudimentares, com tudo o que pode evitar que o mar transforme madeira em caixão. Um navio é um organismo, e um organismo no oceano apodrece rápido se não for alimentado e reparado. E ao outro lado, homens, tripulação, gente que aceita embarcar por meses, às vezes anos, sem garantia de retorno. Gente que vive apertada, dorme em redes ou no convés, come biscoito duro com gorgulho, bebe água que apodrece em barris, enfrenta tempestades, calmarias, doenças. Gente que, em troca, sonha com uma parte do saque. O corsário não compra lealdade, compra expectativa. E expectativa é volátil. Quando o saque não vem, a disciplina vira pó. Cavendish observa Drake e aprende uma lição perigosa. Velocidade e audácia podem compensar inferioridade numérica. Drake não venceu a Espanha por ter mais navios. Venceu por escolher momentos, por atacar onde o inimigo não espera, por transformar informação em vantagem. Mas informação naquele tempo é rara e cara. Cartas náuticas são tesouros. Relatos de pilotos são ouro. Um mapa pode valer mais do que um canhão, porque um mapa encurta o mundo. E o mundo, para um navio, é sempre uma corrida contra a comida e contra a água. O jovem Cavendish começa a se aproximar desse universo de investidores e navegadores. Ele não é inicialmente um grande piloto. Não é um homem formado desde criança no mar. Ele é um organizador, um líder social, alguém que sabe circular entre gente de dinheiro e gente de espada. E isso, para uma expedição corsária, é crucial. É preciso convencer financiadores de que o risco vale a pena. É preciso prometer retorno. É preciso vender uma visão. E a visão que Cavendish vende é clara: repetir Drake. Não apenas atacar espanhóis no Atlântico, como tantos fazem, mas atravessar o Estreito de Magalhães, entrar no Pacífico, o Lago Espanhol, e caçar ali, onde as defesas são mais frágeis, onde as cidades costeiras do Chile e do Peru vivem com a sensação de distância, e como se a guerra europeia fosse um rumor, e acima de tudo mirar a grande miragem, o Galeão de Manila, a rota que liga as Filipinas à Nova Espanha, carregando seda, porcelana, especiarias, mercadorias asiáticas que, na Europa, valem fortunas. Um navio desses é um cofre flutuante. Um navio desses pode pagar uma vida inteira de dívidas e ainda comprar imortalidade. Mas a miragem tem preço. Para chegar ao Pacífico pelo sul, é preciso enfrentar o Estreito de Magalhães, um labirinto de canais, ventos traiçoeiros, frio cortante, correntes, neblina, montanhas que parecem vigiar o mar. Ali, o mundo não é azul e solar, é cinza, úmido, hostil, e o estreito não perdoa capitães que confundem coragem com teimosia. Muitos entram e não saem. Muitos saem com navios quebrados e homens doentes. E mesmo vencendo o estreito, o Pacífico não é um prêmio. É um deserto líquido, distâncias enormes, poucos portos amigos, pouca informação confiável. E um inimigo que, se alertado, pode concentrar forças e esmagar intrusos. Cavendish, no entanto, é feito de pressa. A pressa é o motor da sua ascensão, e mais tarde será o motor da sua queda. Mas por enquanto ela é energia pura. Ele tem pouco mais de 20 anos quando começa a se projetar como alguém capaz de comandar, e isso num mundo hierárquico é quase insolência. Comandar homens mais velhos, mais experientes, mais endurecidos pelo mar. Comandar não apenas pela técnica, mas pelo carisma e pela promessa de lucro. A preparação de uma expedição exige dinheiro. E dinheiro, para Cavendish, é sempre uma mistura de recursos próprios, crédito, alianças e a capacidade de convencer. Ele se move num ambiente em que mercadores e nobres se encontram. Os mercadores têm capital e fome de retorno. Os nobres têm nome e acesso político. O corsário bem-sucedido precisa dos dois. Precisa de investidores que aceitem o risco de perder tudo num naufrágio. Precisa de proteção política para não ser tratado como pirata se a diplomacia mudar. Precisa de uma narrativa que transforme roubo em serviço nacional. E a narrativa está pronta.
A Espanha é inimiga. A Espanha é rica. A Espanha é arrogante. A Inglaterra é ousada. A Inglaterra é marítima. A Inglaterra merece uma parte do mundo. É um discurso que combina patriotismo com contabilidade, e Cavendish sabe usá-lo. Há também um detalhe de época. A tecnologia naval está num momento de transição. Os navios ingleses, mais leves e manobráveis, começam a se mostrar eficazes contra os grandes cascos ibéricos. A artilharia naval ganha importância. O combate no mar deixa de ser apenas abordagem e luta corpo a corpo. Passa a ser também duelo de canhões, manobra, vento. Isso favorece capitães agressivos, que confiam na velocidade e na surpresa. Cavendish quer ser esse tipo de capitão. Ele escolhe Plymouth como ponto de partida para o sonho. Plymouth não é apenas um porto, é uma porta para o Atlântico, um lugar onde marinheiros, carpinteiros, comerciantes e aventureiros se misturam. Ali se ouvem histórias de tempestades e de ouro, de ilhas e de motins. Ali se sente o cheiro de alcatrão e de corda molhada. Ali se aprende que o mar não é romântico. É trabalho pesado, é disciplina, é risco constante. E então aparecem os navios. 3 nomes que, por si só, já parecem promessas. O Desire, o Content e o Hugh Gallant. O Desire é o principal, o navio de Cavendish, o centro de comando. O Content acompanha como apoio. O Hugh Gallant completa o trio. Não são monstros invencíveis, são ferramentas. Madeira, pano, ferro, corda. E homens, sempre homens. Cada navio precisa ser abastecido com o básico que mantém a vida. Biscoito, carne salgada, peixe seco, queijo, cerveja, talvez vinho, ervilhas, farinha, barris e mais barris. A água é o bem mais precioso e o mais frágil. Apodrece, cria limo, ganha gosto de madeira e de morte. E, com o tempo, a falta de vitamina C abre a porta para o escorbuto, gengivas sangrando, dentes caindo, feridas que não cicatrizam, fraqueza que transforma marinheiros em sombras. No papel, a expedição é uma linha no mapa. No convés, é um corpo que se desgasta. Armas também. Canhões, pólvora, balas, mosquetes, arcabuzes, espadas, lanças e ferramentas de reparo. Serras, martelos, pregos, estopa para calafetar, resina. Um navio em viagem longa é um navio em reparo constante. O mar bate, a madeira trabalha, as juntas abrem, a água entra. O carpinteiro de bordo é tão importante quanto o artilheiro. Às vezes mais. E há os instrumentos de navegação, que hoje parecem quase simbólicos, mas então eram a diferença entre voltar e desaparecer. Bússola, ampulhetas para marcar o tempo, astrolábio ou quadrante para medir a altura do Sol e das estrelas, tabelas, roteiros. A longitude ainda é um problema insolúvel. Calcula-se por estima, por experiência, por palpites informados. O capitão vive num mundo de incerteza. O mapa é sempre manchado, de sal, de dedos sujos, de sangue quando as coisas dão errado. O mapa e o saque. Um puxa o outro, um justifica o outro. Cavendish, como comandante, precisa ser mais do que um homem com espada bonita. Precisa impor ordem. E impor ordem no mar é diferente de impor ordem em terra. Em terra, um homem pode fugir. No mar, não há para onde ir. Isso torna a disciplina mais brutal e mais necessária. Castigos existem, açoites, prisão a bordo, redução de ração e, em casos extremos, execução. A autoridade do capitão é quase absoluta, mas é uma autoridade que depende de resultados. Um capitão que enriquece seus homens é tolerado mesmo quando é duro. Um capitão que falha vira alvo. O mar cria democracias violentas. O motim é sempre uma possibilidade. E Cavendish não é Drake, ainda não. Ele não tem o capital simbólico de um herói nacional. Ele precisa construir isso no caminho. Precisa que cada decisão pareça inevitável. Precisa que cada risco pareça calculado. E no fundo precisa que a sorte o acompanhe. A década de 1580 é um período em que a Inglaterra se sente cercada e, ao mesmo tempo, excitada. A ameaça espanhola cresce. A ideia de uma invasão paira. A propaganda religiosa pinta a Espanha como tirania papista e, paradoxalmente, isso dá aos corsários um espaço moral. Atacar espanhóis vira quase um dever. O saque ganha verniz de cruzada protestante. E esse verniz é útil para Cavendish, porque ele não quer ser lembrado como ladrão. Quer ser lembrado como instrumento do destino inglês. Ele também quer ser visto. Quer que a corte saiba, quer que os nomes certos ouçam. A glória para ele não é apenas riqueza, é reconhecimento. É voltar e ser recebido, ser comentado, ser imitado. É transformar uma viagem em capital social. E isso explica por que ele mira tão alto. Circunnavegar o globo não é apenas uma façanha náutica. É um título invisível, uma coroa informal. Poucos podem dizer,
eu dei a volta ao mundo. Menos ainda podem dizer, eu dei a volta ao mundo e voltei com o inimigo sangrando. Mas o mundo não é feito só de ambição, é feito de burocracia e de política. Para uma expedição dessas, é preciso navegar também em Londres. Permissões, apoios, silêncio conveniente. A coroa nem sempre quer se comprometer abertamente, porque a diplomacia é um jogo de máscaras. Às vezes convém negar envolvimento. Às vezes convém fingir que corsários são apenas aventureiros privados. E ainda assim, quando o ouro chega, ele é bem-vindo. É um sistema que vive de ambiguidade. Cavendish aprende a operar nessa ambiguidade. Ele se apresenta como servidor do reino, mas age como empresário de risco. Ele promete dano ao inimigo, mas busca lucro. Ele fala de honra, mas precisa de saque para pagar a própria estrutura. E essa mistura, que em terra poderia ser condenada como oportunismo, no mar vira virtude nacional. O jovem fidalgo endividado, portanto, não foge das dívidas para o oceano como quem foge da polícia. Ele corre para o oceano como quem corre para um palco. E o palco é cruel porque não aceita ensaio. O mar não perdoa amadores. E, no entanto, é justamente por isso que ele seduz. Porque oferece uma forma de mérito que a corte raramente concede. Na corte, o mérito é filtrado por parentesco e intriga. Intriga no sentido comum da palavra, de bastidores, de cochichos, de alianças. No mar, o mérito é filtrado por sobrevivência. Voltar vivo já é argumento. Voltar rico é sentença de grandeza. Há também o clima mental da época. Mapas incompletos, monstros ainda desenhados em margens, ilhas que aparecem e desaparecem em relatos. O mundo é grande demais para ser confortável. E isso cria uma psicologia específica, a do homem que acredita que o destino favorece os audazes, porque o destino, naquele tempo, parece palpável. Deus, fortuna, providência, palavras usadas com naturalidade. Um capitão pode perder um navio e dizer que foi vontade divina. Pode ganhar um galeão e dizer que foi recompensa divina. Essa linguagem dá sentido ao acaso. E o acaso é o verdadeiro soberano do mar. Cavendish, ao decidir apostar tudo numa viagem de corso, com ambição de circunnavegação, está apostando também contra o tempo. Ele sabe, mesmo que não formule assim, que a janela política não fica aberta para sempre. A Espanha aprende, fortifica, organiza comboios, reforça portos. E a Inglaterra também muda de prioridades conforme crises internas e externas. O momento de atacar o Império Espanhol com relativa liberdade é um momento que pode fechar. E quando fecha, o corsário vira pirata aos olhos do mundo. A mesma ação que hoje é celebrada amanhã pode ser enforcada. Por isso a pressa. Por isso a necessidade de um golpe grande, rápido, memorável. Um golpe que justifique tudo. Um golpe que transforme um jovem de 20 e poucos anos em nome inevitável. E, no entanto, há uma fragilidade que acompanha Cavendish desde o início. Ele depende de homens que não o seguem por devoção, eles seguem por promessa. O mar cria fraternidade, sim, mas cria também cálculo. Cada marinheiro tem sua própria contabilidade. Quantos meses sem saque, quantas tempestades, quantos companheiros mortos, quantas rações reduzidas. A lealdade é uma corda que se desgasta, e o capitão precisa saber quando puxar e quando afrouxar. Precisa saber quando ser generoso e quando ser implacável. Precisa saber quando ouvir e quando esmagar. É uma arte de governo em miniatura, num espaço onde qualquer erro vira catástrofe. Cavendish quer governar como cortesão e como comandante ao mesmo tempo. Quer manter a imagem de fidalgo, o homem de honra, de postura, de autoridade natural. E, ao mesmo tempo, precisa ser o predador que o Pacífico exige. Essa contradição não é abstrata. Ela aparece em detalhes. Na forma como ele distribui recompensas, na forma como pune, na forma como fala com oficiais e com marinheiros comuns. Um capitão que se distancia demais vira alvo. Um capitão que se mistura demais perde aura. E a aura para um fidalgo é parte do comando. Quando finalmente tudo está pronto, quando os navios estão carregados e os homens embarcados, quando as velas estão dobradas e o cordame esticado, o porto de Plymouth vira um teatro de despedidas e de expectativas. O vento traz sal. As gaivotas gritam, a madeira range, a gente na margem olhando como se olhasse para um funeral e para um casamento ao mesmo tempo. Por que é isso? Uma expedição dessas é sempre as duas coisas, promessa e possibilidade de morte. Cavendish parte em 1586. Ele leva consigo mais do que canhões e barris. Leva uma ideia fixa, voltar como Drake. Voltar com histórias que façam a Inglaterra parecer maior do que é. Voltar com riqueza suficiente para calar credores e comprar respeito. Voltar com um nome que não precise pedir licença para existir.
E, enquanto os navios se afastam, a costa inglesa vai ficando baixa, cinza, recortada, a terra some devagar, como se o mundo conhecido estivesse sendo apagado. O mar toma conta. E com ele vem o silêncio estranho das longas travessias, quebrado por ordens curtas, por trabalho repetitivo, por tempestades repentinas. A vida a bordo se organiza em turnos, em vigias, em rotinas que parecem pequenas, mas sustentam tudo. Ajustar velas, bombear água, limpar convés, cuidar de ferimentos, controlar a pólvora para que não molhe, vigiar para que ninguém roube ração, vigiar para que ninguém beba demais, vigiar para que ninguém desista. O capitão, nesse cenário, é um homem sozinho no topo de uma estrutura frágil. Ele pode ter oficiais, pilotos, mestres, mas a decisão final pesa nele. E cada decisão é tomada com informação incompleta. O vento muda, a corrente muda, a doença aparece, um navio começa a fazer água, um marinheiro é pego roubando, um oficial discorda, um boato de motim circula como rato no porão. E, por trás de tudo, a distância. Quanto mais longe da Inglaterra, menos importa o que a corte pensa. O mar cria seu próprio reino. Cavendish entra nesse reino com a confiança de quem acredita que a vontade pode dobrar o mundo. Ele ainda não foi testado pelo Pacífico. Ainda não viu o Estreito de Magalhães com seus dentes de pedra e gelo. Ainda não sentiu a fome longa que transforma homens em animais. Ainda não precisou decidir quem vive e quem morre por falta de água. Por enquanto ele é promessa. Ele é o fidalgo que escolheu o mar como atalho para a eternidade. E é aí que a história dele começa a ficar perigosa. Porque a mesma energia que o empurra para frente, a pressa, a ambição, a necessidade de um golpe grande, é também a energia que pode quebrar tudo quando o mundo não responde. O mapa, por mais que pareça firme na mesa, não é papel. O saque, por mais que pareça certo nas histórias, é miragem. E entre um e outro existe o oceano, que não negocia. Cavendish, no convés do Desire, olha para o oeste e não vê nada além de água e céu. Mas ele enxerga outra coisa. Enxerga a rota invisível que liga a Inglaterra ao ouro espanhol, ao Pacífico, às Filipinas, ao retorno triunfal. Enxerga o próprio nome escrito em relatos futuros, repetido em tavernas e em salões. Enxerga credores calados. Enxerga portas abertas. Enxerga a corte olhando para ele com um respeito que não se compra com veludo. E, por alguns instantes, antes que o mar comece a cobrar, isso parece possível. Parece inevitável. Porque a juventude tem esse poder. Transformar risco em destino, transformar o desconhecido em promessa, transformar o mapa em profecia. O problema é que o mar não lê profecias. O mar lê apenas vento, madeira, disciplina e sorte. E Cavendish está prestes a descobrir que, para dar a volta ao mundo, não basta querer. É preciso aguentar, é preciso mandar. É preciso às vezes ser cruel e é preciso aceitar que a glória, quando vem, vem manchada, de sal e de sangue. Em Plymouth, a partida não é um gesto limpo, de pintura a óleo, com bandeiras ao vento e discursos. É um empurra-empurra de barris, uma gritaria de estivadores, o rangido de cabos que esticam como tendões, o cheiro grosso de alcatrão, aquecido e de peixe velho preso nas tábuas do cais, e, por cima de tudo, aquela ansiedade que não tem nome, a sensação de que, quando a costa desaparecer, o mundo vai encolher até caber num convés molhado. No fim de julho de 1586, Thomas Cavendish larga as amarras com 3 navios e uma ideia que, na cabeça dele, já é quase um fato consumado. O Desire como capitânia, o Content como apoio, o Hugh Gallant como terceiro dente da mesma mandíbula. Não são galeões de estado, não são fortalezas flutuantes. São navios de gente que aposta madeira, pano, ferro, pólvora. E homens que assinam com o corpo. A bordo, a vida começa a se organizar no ritmo que o mar impõe. Vigias, turnos, ordens curtas, trabalho repetido até virar instinto. Subir e descer velas, ajustar escotas, raspar o convés. Bombear água do porão, porque sempre entra água, sempre... O navio é uma caixa que flutua por teimosia e manutenção. E a manutenção é diária, obsessiva, sem glamour. Cavendish precisa parecer maior do que é. Precisa ser o fidalgo que manda e o capitão que sabe. O problema é que o oceano não respeita brasão. Respeita a competência. E quando a tripulação percebe a diferença entre pose e comando, a pose vira combustível de ressentimento. Por isso ele se cerca de gente que entende do ofício. Mestres, pilotos, contramestres, carpinteiros. O capitão pode ser o cérebro político. O navio, porém, é um corpo técnico. Um erro de cálculo, uma vela mal tomada, um cabo mal passado, e a água faz o resto. A travessia inicial pelo Atlântico é uma mistura de rotina e ameaça.
O vento pode ser amigo por dias e de repente virar inimigo numa tarde. A chuva entra como agulha. O frio da noite morde. A comida, mesmo no começo, já é uma promessa de decadência. Biscoito duro, carne salgada, peixe seco, queijo que sua, cerveja que azeda. A água, guardada em barris, começa a ganhar gosto de madeira e de coisa parada. E os ratos, sempre eles, fazem do porão um reino próprio, roendo cordas, roendo sacos, roendo a paciência. O Atlântico para um inglês do século XVI não é só um mar, é uma estrada de guerra. A Espanha tem rotas, tem portos, tem ilhas que funcionam como degraus. E Cavendish, mesmo antes de chegar ao sul, já está caçando oportunidade. O corso vive disso. Não é uma campanha linear. É uma sequência de golpes quando o alvo aparece. Um navio isolado, um mercante distraído, um porto com guarda relaxada. A diferença entre voltar rico e voltar com as mãos vazias pode ser um encontro de meia hora. Mas a grande aposta não está no Atlântico. Está mais abaixo, onde o mapa começa a ficar menos confiável e o frio começa a ficar mais real. A costa do Brasil e depois a descida rumo ao estuário do Rio da Prata são ao mesmo tempo geografia e psicologia. Quanto mais ao sul, mais longe da Inglaterra, mais longe de qualquer tribunal, de qualquer socorro, de qualquer desculpa, a autoridade do capitão cresce porque não há alternativa. E ao mesmo tempo fica mais frágil, porque a tripulação sabe que se tudo der errado, ninguém vai aparecer para impor ordem de fora. É só o navio, só eles, só o mar. Em algum ponto dessa descida, a expedição começa a sentir o primeiro gosto do que realmente significa dar a volta ao mundo. O tempo deixa de ser calendário e vira consumo. Consumo de comida, consumo de água, consumo de cordame. Consumo de saúde. Cada dia é um pequeno gasto irreversível e o capitão precisa administrar esse gasto como um avarento administra moedas. Só que as moedas são vidas. A costa da Patagônia aparece como um mundo de pedra e vento. Não é a América exuberante das fantasias europeias. É um lugar que parece feito para expulsar gente. O céu é baixo, cinzento e o vento não sopra. Ele empurra, ele agride. As enseadas oferecem abrigo relativo, mas o abrigo tem preço. Ancorar é sempre risco. Cabos podem arrebentar, âncoras podem garrear, o navio pode bater e abrir o casco. E, em terra, a lenha é preciosa, a água doce é uma obsessão, e qualquer contato com populações locais, quando ocorre, é cercado. De medo, mal-entendidos e violência potencial, a Europa chega ali com armas e fome, não chega com delicadeza. É nesse cenário que a disciplina começa a ser testada de verdade. Porque quando o frio aperta e a comida começa a parecer insuficiente, o humor muda. O marinheiro que, em Plymouth, ria e cantava, agora olha para o capitão como quem calcula. O oficial que, no começo, obedecia por entusiasmo, agora obedece por hábito. E o hábito pode quebrar. O escorbuto ainda não explodiu, mas a sombra dele já ronda. Gengivas sensíveis, feridas que demoram, cansaço que não combina com o trabalho pesado. E o trabalho pesado não diminui. Só aumenta. O Estreito de Magalhães não é uma linha no mapa. É um labirinto, um corredor de água entre montanhas, com canais que se bifurcam, com baías que parecem prometer saída e entregam beco, com correntes que mudam de humor, com ventos que entram de lado e fazem o navio adernar como se fosse brinquedo. A neblina pode cair e apagar o mundo. O frio entra nos ossos. A chuva não molha. Ela encharca, ela apodrece roupa, ela transforma corda em coisa pesada e traiçoeira. Quando Cavendish finalmente se enfia nesse labirinto, no início de 1587, ele está atravessando um portal. Até ali ainda existe a sensação de que se pode voltar. Depois do estreito, voltar é admitir derrota. E admitir derrota, para ele, é quase impossível. A passagem exige paciência, e paciência não é a virtude mais natural de Cavendish. É preciso esperar vento favorável. É preciso avançar quando dá, recuar quando o canal fecha. É preciso mandar botes sondar, procurar ancoradouros, medir profundidades. O navio grande não entra em qualquer lugar. Um erro de metros pode ser um casco rasgado e uma expedição morta antes de começar a caçar. A tripulação sente o estreito como uma prisão úmida. Dias em que se vê terra dos dois lados, e ainda assim parece que não se anda. A comida piora porque o tempo passa. A água doce precisa ser reabastecida sempre que possível, e isso significa desembarcar, carregar barris, proteger homens em terra, manter armas prontas. O capitão precisa dividir a atenção: o mar e a terra, o navio e o bote, o vento e o humor dos homens. E no meio disso a autoridade. Cavendish precisa ser duro, não por sadismo, mas por sobrevivência.
Um navio em estreito perigoso não pode ter discussão longa. Ordem tem que virar ação. E a ação tem que ser rápida. A diferença entre agora e daqui a pouco pode ser a diferença entre passar e encalhar. Quando, enfim, o estreito fica para trás e o Pacífico se abre, não há fogos de artifício. Há um silêncio estranho, um horizonte maior, um vento diferente. E uma sensação de que agora sim eles estão no quintal do inimigo. O Pacífico, para os espanhóis, é uma espécie de lago imperial. As cidades costeiras do Chile e do Peru vivem voltadas para o mar, como quem olha para uma estrada que traz riqueza e notícias. Mas também vivem com uma confiança perigosa, a de que o inimigo inglês é distante, improvável, quase mítico. Drake já tinha provado que não era mito. Cavendish quer provar de novo, e quer provar com dentes. A estratégia dele é simples e brutal. Aparecer onde não se espera, atacar rápido, levar o que dá, destruir o que atrasa o inimigo e sumir antes que a resposta se organize. Isso exige velocidade, exige informação, exige, acima de tudo, que a tripulação acredite que o saque está logo ali, na próxima enseada, no próximo porto, no próximo navio, e então começam os golpes. A costa chilena e peruana, com seus portos e pequenas povoações, vira uma sequência de alvos. Alguns são mais ricos, outros mais vulneráveis. O padrão se repete com variações. Aproximação discreta, bandeiras e aparência que confundem a distância, desembarque armado, surpresa, gritos em espanhol, correria, portas arrombadas, armazéns vasculhados. O saque não é só ouro e prata. É comida, é vinho, é ferramentas, é cordame, é qualquer coisa que mantenha o navio vivo e a tripulação motivada. Um corsário inteligente rouba também logística. Rouba o que permite continuar roubando. E há violência, inevitável e muitas vezes deliberada, porque o terror é uma arma. Um porto que ouve falar de um ataque brutal pode se render mais rápido no próximo encontro. Um capitão que quer velocidade não quer cerco longo. Ele quer que a cidade abra as mãos e entregue o que tem. E para isso a reputação é tão importante quanto o canhão. Cavendish começa a construir essa reputação no Pacífico como quem afia lâmina. Cada ataque é também mensagem: estamos aqui, podemos chegar. Vocês não estão seguros. E, ao mesmo tempo, cada ataque é um risco. Um tiro perdido, um incêndio que foge do controle, um espanhol que consegue escapar e avisar, um cavalo que leva notícia para o interior, um navio que corre para o norte com a informação. O Império Espanhol é lento, mas não é cego. Ele aprende, e quando aprende, responde com força. Por isso Cavendish não pode ficar parado. O mapa e o saque. O mapa puxa para frente, o saque empurra por trás. E a tripulação, que no começo seguia por promessa, agora segue por prova. O capitão entrega resultados. Isso fortalece a autoridade dele, mas também cria um vício. Porque quando se começa a alimentar homens com saque, eles passam a exigir saque como ração. E a ração, quando falta, vira motim. Os navios ingleses, menores e mais ágeis, têm vantagem em surpresa e manobra, mas têm desvantagem em resistência. Cada tempestade, cada mar grosso, cada encalhe pequeno cobra reparo. O Pacífico não é só caça, é desgaste. E o desgaste é invisível até o dia em que vira ruptura. Uma vela que rasga no pior momento, um mastro que geme, um leme que falha, um casco que começa a abrir costuras. A vida a bordo, nesse período, é uma alternância de euforia e exaustão. Depois de um saque bem-sucedido, há bebida, há risos, há a contagem do butim, há a fantasia de retorno triunfal. Depois, vem o trabalho. Dividir, guardar, registrar, evitar que oficiais roubem mais do que deveriam, evitar que marinheiros se matem por uma peça de prata. O saque não é só riqueza, é conflito interno, é tentação, é veneno. E Cavendish, como fidalgo, precisa administrar também a aparência de justiça. Se ele parece injusto na divisão, perde respeito. Se parece fraco, perde controle. Se parece ganancioso demais, vira alvo. O capitão corsário é juiz e réu ao mesmo tempo. Ele decide quanto cada um merece e cada um acha que merece mais. No litoral do Peru, a notícia de ingleses no Pacífico espalha pânico. Não é apenas medo de perder mercadorias, é medo de perder a ideia de segurança. O Império Espanhol se sustenta também por uma sensação de inevitabilidade. Quando um inglês aparece com canhões e audácia, essa inevitabilidade racha. E rachadura em império é coisa séria. Cavendish aproveita. Ele não tem como enfrentar uma esquadra organizada em batalha aberta, então ele faz o que predadores fazem. Escolhe presas isoladas, ataca rápido, some. Ele captura embarcações menores, recolhe pilotos quando pode, força informações. Porque informação ali vale mais do que prata. Saber quando um navio rico vai passar,
saber que porto está mal guarnecido, saber onde há água doce, saber onde há reparo possível, e aos poucos a expedição vai se transformando. No começo era uma aposta de um jovem ambicioso. Agora é uma máquina de guerra improvisada, alimentada por saque e por medo. Cavendish começa a se ver como aquilo que queria ser. Não apenas um homem que tenta, mas um homem que faz. Só que o Pacífico tem uma ironia cruel. Ele dá vitórias pequenas para preparar a fome grande. Porque a grande presa, a miragem que justifica tudo, não é um porto pobre, não é um mercante qualquer. É o galeão que vem de Manila, carregado de mercadorias asiáticas, atravessando o oceano até a Nova Espanha. Um navio que, se capturado, muda a escala de tudo. Muda a escala do saque, muda a escala da fama, muda a escala do retorno. E para capturar esse navio não basta coragem, é preciso timing. É preciso estar no lugar certo, na época certa, com navios ainda capazes, com homens ainda capazes, com pólvora seca, com disciplina. Suficiente para lutar e depois para não se destruir por dentro com a riqueza. Enquanto Cavendish sobe a costa, atacando e reabastecendo, ele está, na prática, comprando tempo e posição. Cada barril de água doce é um passo em direção ao norte. Cada saco de comida roubada é mais alguns dias de caça. Cada piloto espanhol capturado é uma linha a mais no mapa mental. O mapa e o saque sempre juntos. O mapa manchado de sal, o saque manchado de sangue. Mas o caminho até essa presa é feito de fricção. A fricção do clima, a fricção do corpo, a fricção da autoridade. Homens adoecem, homens se ferem, homens morrem e são lançados ao mar com uma rapidez que, em terra, pareceria desumana, mas no navio não há espaço para luto longo. A morte vira parte da contabilidade, e a contabilidade para um capitão é fria. Há também o problema da moral. A tripulação inglesa vive num mundo em que a Espanha é inimiga, e, portanto, saque é justificável. Mas quando se entra em casas, quando se arranca comida de gente pobre, quando se ameaça com fogo e ferro, a linha entre guerra e banditismo fica fina. Cavendish precisa manter a narrativa de que tudo isso é serviço ao reino, e ao mesmo tempo precisa manter os homens satisfeitos. Um equilíbrio instável. Um equilíbrio que depende de vitórias constantes. E as vitórias por enquanto vêm. A cada porto atacado, a cada embarcação capturada, a reputação cresce. E reputação, no Pacífico Espanhol, viaja mais rápido do que navio. Ela vai por mensageiros, por sobreviventes, por boatos que se multiplicam. Ingleses, hereges, Drake de novo. E para Cavendish, ser confundido com Drake é quase um elogio. Ele quer isso. Ele quer que o nome dele se colhe ao mito. Quer que o inimigo sinta o mesmo medo. Mas há um detalhe. Drake tinha experiência e uma rede de homens que o conheciam. Cavendish está construindo isso em tempo real, com pressa. E pressa no mar é sempre dívida futura. O Estreito de Magalhães já cobrou seu preço em desgaste. O Pacífico cobra em distância. E a distância cobra em disciplina. Um navio pode ser vitorioso em combate. E ainda assim, estar perdendo a guerra contra o próprio apodrecimento. Velas remendadas demais. Cordas gastas, barris vazando, comida estragando, homens com febre, homens com feridas infeccionadas. O século XVI não tem antibiótico. Tem rezas, tem álcool, tem amputação quando dá tempo, tem sorte. E sorte não é método. Cavendish, no entanto, continua empurrando. Porque parar é morrer. Parar é dar tempo ao inimigo. Parar é deixar a tripulação pensar demais. E pensamento demais em navio cheio de homens armados e cansados é perigoso. Ele se torna, nesse trecho da viagem, uma figura dupla. Por um lado, o comandante que distribui ordens e castigos. Por outro, o empresário. Do saque que precisa manter a promessa viva. Ele fala de honra, mas a honra precisa ser paga em prata. Ele fala de Inglaterra, mas a Inglaterra está a um mundo de distância. O que existe ali é o convés, o vento, o inimigo e a fome. E, enquanto a expedição avança rumo ao norte, a sombra do Grande Prêmio começa a dominar tudo. O galeão de Manila não é apenas um navio. É uma ideia que reorganiza a mente dos homens. Eles passam a medir cada esforço pelo que ainda não aconteceu. Quando pegarmos o galeão, depois do galeão, com o galeão, volta o rico. A miragem puxa como imã. E Cavendish sabe disso. Ele usa isso. Ele precisa disso. Porque, sem essa miragem, o Pacífico seria apenas um lugar hostil, onde se rouba pouco e se morre muito. E assim, entre ataques e reparos, entre mapas rabiscados e barris contados, entre a euforia do saque e a podridão lenta do porão, Cavendish vai se consolidando como predador do Pacífico, não por ser o melhor navegante do mundo, não por ser o mais sábio, mas por ser agressivo, rápido e insistente,
por entender que naquele jogo a hesitação é fatal. O jovem fidalgo que saiu de Plymouth querendo ser lembrado começa, enfim, a ser temido. E ser temido no mar do século XVI é uma forma de poder tão concreta quanto um canhão carregado. Novembro de 1587. A costa da Baixa Califórnia não tem a exuberância tropical que os europeus imaginam quando dizem Novo Mundo. É uma borda seca, áspera, de serras queimadas e enseadas que parecem desenhadas para esconder navios. O ar é claro demais, quase cruel, e a luz do fim de tarde faz o mar parecer uma lâmina de metal. Ali, longe das cidades grandes, longe das fortalezas, longe do conforto mental de um porto conhecido, Cavendish espera. Esperar para um corsário é uma arte que dói, porque esperar é gastar. Gasta água, gasta biscoito, gasta paciência, gasta autoridade. E ainda assim, é o que separa o golpe genial do saque pequeno. O galeão de Manila não se caça como se caça um mercante costeiro. Ele é um animal de rota, de calendário, de monções e de burocracia imperial. Ele vem carregado de seda, porcelana, especiarias, cera, almíscar e, sobretudo, de prata em forma de promessa. A prata mexicana que vai para a Ásia e volta transformada em mercadoria de luxo. Um circuito que sustenta o Pacífico Espanhol como uma artéria, e Cavendish está com a faca na mão, encostada nessa artéria, tentando adivinhar o pulso. O mapa que ele tem não é um mapa moderno, limpo, com coordenadas precisas. É um conjunto de cartas incompletas, relatos de pilotos capturados, rumores arrancados sob ameaça, linhas que se corrigem com carvão e com raiva. O mapa e o saque. O mapa manchado de sal, o saque manchado de sangue. E naquele momento, o mapa é quase uma oração. Que ele passe aqui. A tripulação sente o cheiro do prêmio antes de vê-lo. É um cheiro imaginário, mas poderoso. O convés fica mais silencioso. As conversas mudam de tom. O homem que ontem reclamava do biscoito hoje fala baixo, como se o mar pudesse ouvir e espantar a fortuna. Os canhões são limpos com cuidado. A pólvora é protegida como se fosse ouro. As armas de fogo, arcabuzes, mosquetes, são verificadas. As mechas mantidas secas. E os olhos, sempre os olhos varrendo o horizonte até doer. Quando o vulto aparece, não é imediatamente um monstro no sentido cinematográfico. Primeiro é uma mancha, depois uma forma, um casco alto, pesado, com a barriga cheia, um navio que não foi feito para correr, foi feito para aguentar. O Santa Ana, um galeão de Manila, vindo das Filipinas rumo à Nova Espanha, carregado de riqueza e de gente, marinheiros, soldados, passageiros, comerciantes, talvez famílias, um mundo flutuante. E para Cavendish, um mundo que pode ser desmontado em butim. A aproximação é um jogo de nervos. O Santa Ana tem altura, tem borda alta, tem massa, mas nem sempre tem o que mais importa. Artilharia pronta para uma batalha contra ingleses. Muitos desses galeões eram construídos para atravessar o Pacífico, não para duelar com corsários. Podiam ter canhões, sim, mas a disciplina de combate e a prontidão variavam. E Cavendish aposta nisso. Aposta na surpresa, na agressividade, na velocidade de decisão. O combate, quando acontece, não é uma troca elegante de salvas em linha. É confusão, fumaça, estilhaço. O som do canhão não é só barulho. É impacto físico, um soco no peito. A fumaça de pólvora gruda na garganta e deixa um gosto metálico. A madeira, quando é atingida, explode em farpas que viram projéteis. Homens gritam em inglês e em espanhol. E o mar, indiferente, continua balançando os dois navios como se fossem brinquedos. Cavendish não pode se dar ao luxo de um combate longo. Um galeão grande, mesmo mal armado, pode resistir por horas, e horas viram risco. Risco de dano irreparável, risco de incêndio, risco de feridos demais, risco de o prêmio afundar com tudo dentro. Ele precisa quebrar a vontade do Santa Ana, precisa forçar rendição. E rendição, no século XVI, é uma negociação feita com canhão. Quando o Santa Ana finalmente cede, o momento tem uma qualidade estranha. Não é só vitória, é alívio. Alívio por estar vivo. Alívio por não ter visto o casco do prêmio abrir e engolir a riqueza. Alívio por poder, enfim, tocar a miragem. A tomada de um navio desses não termina com a bandeira baixada. Começa ali, porque agora vem o trabalho sujo e minucioso. Controlar prisioneiros, impedir sabotagem, apagar focos de incêndio, estancar vazamentos, organizar guardas, separar o que é útil do que é peso morto. Um galeão capturado é uma cidade ocupada, e uma cidade ocupada pode se revoltar. Os ingleses entram no Santa Ana e encontram o que esperavam e o que não esperavam. Caixas, fardos, barris, tecidos finos que parecem água solidificada.
porcelanas que brilham como gelo, especiarias que perfumam o ar, e por um instante fazem o porão parecer um mercado distante, não um lugar de guerra. E também, gente assustada, ferida, chorando, rezando, a riqueza tem rosto. E isso complica tudo. Cavendish precisa manter a tripulação sob controle no exato momento em que ela se sente dona do mundo. Porque o saque, quando é grande, enlouquece. Um homem que nunca teve nada, ao ver seda e prata, vira outro, vira animal, vira juiz de si mesmo. E o capitão, se não impõe ordem, perde o navio para a própria vitória. Há regras não escritas e regras impostas. O butim precisa ser inventariado, separado, guardado. Precisa haver uma divisão que pareça justa, ou pelo menos inevitável. Oficiais querem sua parte maior. Marinheiros querem sua parte agora. Alguns tentam esconder peças no corpo, no saco, no canto do porão. O capitão precisa punir o suficiente para assustar, mas não tanto que provoque ódio. É uma política de corda bamba com o mar embaixo. E há a questão dos prisioneiros. O que fazer com eles? Mantê-los a bordo é risco e consumo. Matá-los é crime e mancha. E além disso é desperdício de informação. Soltá-los é dar ao inimigo olhos e boca. Cavendish, como outros corsários, tende a escolher o pragmatismo, retirar o que interessa, desarmar e abandonar parte dos capturados, em terra, em algum ponto onde possam sobreviver e ao mesmo tempo não possam imediatamente organizar uma perseguição. A costa da Califórnia, com suas enseadas e vazios, serve para isso. É um gesto frio, mas calculado. E o cálculo ali é a moral do mar. O Santa Ana, esvaziado do que é mais valioso, vira carcaça, não porque não tenha valor, mas porque Cavendish não pode levar tudo. Um corsário não é um estado com armazéns e escoltas. Ele é um punhado de navios com porões limitados e homens que precisam comer. Cada caixa a mais é peso. Cada peso a mais é lentidão. E lentidão, depois de um golpe desses, é convite para a vingança espanhola. A notícia da captura corre como fogo em palha seca. Mesmo sem telégrafo, mesmo sem rádio, o Império tem seus nervos. Sobreviventes, pescadores, mensageiros, navios que cruzam rotas. E, quando a notícia chega aos ouvidos certos, ela muda o humor do Pacífico. Não é mais há ingleses por aí. É um inglês tomou o galeão. Isso é humilhação. Isso é ferida aberta. E ferida aberta chama ferro. Cavendish agora carrega não só riqueza, carrega um alvo pintado nas costas, e a riqueza, que deveria ser liberdade, vira também âncora psicológica, porque com o porão cheio a expedição muda de natureza. Antes a lógica era atacar para sobreviver e para enriquecer. Agora a lógica é sobreviver para não perder o que já se tem. Parece parecido, mas não é. O medo muda de lado. O risco deixa de ser voltar pobre e vira voltar morto e roubado. A decisão de seguir adiante, de completar a volta ao mundo, é nesse ponto mais do que ambição. É necessidade. Voltar pelo Estreito de Magalhães com o butim seria enfrentar de novo o labirinto, o frio, os ventos contrários e ainda por cima com espanhóis alertas. Voltar pelo Atlântico contornando o Cabo Horn, nem se fala. O Horn ainda é um terror mal compreendido. A rota que resta, a rota que Drake já tinha mostrado ser possível, é seguir para o oeste, atravessar o Pacífico, ir às Filipinas, às Molucas, ao Índico, e então dobrar o Cabo da Boa Esperança e subir para casa. É aqui que o mapa volta a dominar. Porque o saque, por maior que seja, não empurra um navio contra o vento. Não cura escorbuto, não remenda vela sozinho. A travessia do Pacífico é uma prova de logística e de sorte. E, no século XVI, logística é uma palavra que se escreve com barris, barris de água, barris de carne salgada, barris de biscoito, barris de cerveja, quando há... E mesmo assim a água apodrece, a carne vira pedra, o biscoito cria vida própria, gorgulhos, larvas, uma poeira que se mistura com o sal e com o mofo. Os homens comem porque precisam, não porque conseguem. E o corpo, privado de frutas e verduras por meses, começa a cobrar com juros. O escorbuto não chega como um raio, ele se instala como um ladrão. Primeiro cansaço, depois gengivas inchadas, sangrando ao menor toque, dentes que amolecem, feridas que não fecham, pele que mancha. Um homem que ontem subia ao mastro hoje mal consegue levantar um balde. E, num navio, cada homem a menos é mais trabalho para os outros. Mais trabalho para corpos já cansados. Um círculo vicioso que transforma uma tripulação em sombra. Cavendish, que no Pacífico Espanhol era predador, no Pacífico Aberto vira administrador de decadência. Ele precisa manter o rumo, manter a disciplina, manter a esperança. E esperança ali é uma mercadoria tão delicada quanto porcelana chinesa. Quebra fácil. A navegação é feita com instrumentos que hoje parecem quase simbólicos. Astrolábio, quadrante, ampulheta, bússola.
A latitude pode ser estimada olhando o céu. A longitude é um palpite sofisticado, uma conta de tempo e velocidade que sempre erra. O piloto mede, anota, discute com o mestre. O capitão decide, e o mar ri. Dias de calmaria podem ser piores do que tempestade. Na calmaria, o navio fica parado, o sol castiga, a água evapora, a moral derrete. O convés vira chapa quente. O ar no porão fica pesado, úmido, cheirando a suor e a madeira molhada. Os homens brigam por nada. Um olhar vira insulto. Um insulto vira faca. E o capitão precisa esmagar conflitos pequenos antes que virem incêndio. Quando o vento volta, ele pode voltar com violência. Chuva grossa, ondas que entram pelo costado, velas que estalam como tiros. O navio geme, o mastro parece querer partir. E, no meio disso, homens doentes tentando trabalhar como se estivessem saudáveis. O mar não dá desconto. Em algum ponto dessa travessia, as ilhas aparecem como salvação e armadilha. Guam, nas Marianas, surge como um pedaço de terra que cheira a vida. Água doce, fruta. Possibilidade de trocar, de reabastecer, de respirar sem o gosto de barril. Mas cada aproximação de terra desconhecida é risco. Recifes, correntes, hostilidade local, doenças novas e, além disso, há o inimigo. O Império Espanhol tem presença no Pacífico Ocidental. As Filipinas são espanholas. Manila é espanhola. E Cavendish, carregando o butim do Santa Ana, é um ladrão passando pela porta da casa. Ele não pode se dar ao luxo de uma guerra aberta ali. Então ele faz o que sabe. Rapidez, oportunismo, evitar o combate desnecessário. Reabastece quando pode. Captura quando é seguro. Some quando é prudente. O corsário, nesse trecho, vira quase fantasma. Aparece, morde, desaparece no horizonte. E, no entanto, a riqueza a bordo muda tudo. Ela muda o comportamento dos homens e muda o comportamento do capitão. Cavendish, que queria ser lembrado como um novo Drake, agora tem a chance de voltar como vencedor incontestável. E isso é perigoso, porque a vitória cria uma obrigação, a de parecer vitorioso o tempo todo. Ao atravessar o Índico, a expedição entra em outro teatro, com outras regras. O Índico é rota portuguesa e espanhola, mas também é um mar de mercadores árabes, indianos, malaios. É um mar onde a informação circula por redes antigas, onde um navio estranho pode ser notado e comentado em portos distantes. E é um mar de monções, ventos sazonais que podem ajudar ou prender. O capitão precisa entender o calendário do vento, ou pagar com meses de atraso. A parada nas ilhas, como Java, por exemplo, onde ingleses às vezes buscavam água e comida, é sempre um teatro de tensão. Troca-se com cautela, mostra-se força sem provocar guerra, compra-se o que dá, rouba-se o que não dá para comprar, e vai-se embora antes que a situação azede. O convés, nesses momentos, é uma vitrine. Canhões à vista, homens armados, disciplina exibida como ameaça. Porque em terra, a tripulação pode se dissolver. Em terra, o marinheiro encontra bebida, mulheres, briga, doença. Em terra, o capitão perde o controle. Por isso o tempo em terra é curto, sempre curto. E então vem o Cabo da Boa Esperança, um nome bonito para um lugar que, para marinheiros, é sinônimo de medo. Correntes fortes, tempestades repentinas, mar grosso. Dobrando o cabo, o navio sente o Atlântico de novo, mas não é o Atlântico da partida. É um Atlântico de retorno, com casco cansado, com velas remendadas, com homens que já não são os mesmos. A viagem de volta é uma contagem regressiva feita de pequenos desastres evitados. Um vazamento que o carpinteiro consegue calafetar a tempo, uma febre que não vira epidemia, um temporal que não leva o mastro, um encontro com um navio inimigo que não acontece. E, ao mesmo tempo, é uma contagem de perdas. Homens enterrados no mar, jogados com uma pedra amarrada, sem cerimônia longa, o oceano como cemitério sem lápide. Quando finalmente a Inglaterra se aproxima, quando o cheiro de terra muda, quando aves aparecem e o mar parece menos infinito, a expedição carrega algo que vale mais do que o butim, uma história. Uma história que pode ser contada em tavernas, em salões, na corte. Uma história que transforma um jovem fidalgo endividado em nome. O retorno em 1588 tem um sabor especial porque o país está em febre. A Espanha enviou a armada. A Inglaterra resistiu. O clima político é de orgulho e de paranoia. E um homem que volta do outro lado do mundo com riqueza espanhola e com a notícia de que o império do inimigo sangra até no Pacífico, esse homem vira símbolo, vira prova de que a Espanha não é invencível, vira munição para a propaganda e para a ambição. Cavendish entra nesse cenário como quem entra num palco já iluminado. Ele não precisa inventar o drama, ele só precisa ocupar o papel. E ele ocupa. Ele se veste como vencedor, ele gasta como vencedor, ele se apresenta como vencedor.
A riqueza do Santa Ana, transformada em prata, em mercadorias vendáveis, em presentes, em ostentação, vira combustível social. Porque na Inglaterra elisabetana, dinheiro não é só conforto. É acesso, é influência. É a capacidade de comprar roupas que falam por você antes que você abra a boca. É a capacidade de manter casa, criados, cavalos. É a capacidade de ser visto, e ser visto é essencial. Cavendish quer ser mais do que um capitão de mar. Ele quer ser alguém na corte. Quer que o nome dele circule entre os que decidem, quer que a rainha, Elizabeth, o reconheça como instrumento útil e como exemplo. E, por um tempo, isso funciona. O feito é real. Ele completou a circunnavegação com comando próprio, intencionalmente, e voltou. Terceiro a fazê-lo. Num mundo em que a maioria dos homens morre a poucas milhas do lugar onde nasceu, isso é quase sobrenatural. Mas a glória tem um veneno discreto. Ela cria expectativa, e expectativa, quando se mistura com o temperamento de Cavendish, vira pressa. Ele não volta para descansar. Ele volta para consolidar, para transformar o feito em carreira, para transformar o saque em status permanente. Só que o dinheiro do saque, por maior que pareça, tem um problema. Ele é finito. E ele é gasto rápido quando se tenta viver como grande senhor. Roupas, banquetes, apostas, manutenção de imagem. A vida de corte é uma máquina de consumo. E o homem que volta do mundo com prata espanhola descobre que a Inglaterra sabe engolir prata tão bem quanto o mar engole homens. Além disso, há a política. O corso não é pirataria pura. Ele depende de tolerância, de cartas de marca, de proteção. Depende de estar do lado certo do humor da coroa. E o humor muda. A guerra com a Espanha continua, mas as prioridades oscilam. O Estado pensa em defesa, em alianças, em finanças. O corsário pensa em oportunidade imediata. Nem sempre essas duas coisas se encaixam. Cavendish, com sua vitória, se torna também prisioneiro do próprio mito. Ele foi rápido, agressivo, sortudo. Ele encontrou o Santa Ana. Ele voltou. E agora todos, patrocinadores, tripulantes potenciais, rivais, a própria opinião pública, esperam que ele repita. Como se o mundo fosse uma roda que gira igual toda vez. Como se o Pacífico fosse um cofre que se abre sob comando. Mas o Pacífico não é cofre. É deserto de água. E o Império Espanhol, humilhado, aprende. Reforça rotas, aumenta a vigilância, ajusta calendários. Um golpe desses não passa sem resposta. A primeira viagem de Cavendish foi um ataque numa janela de vulnerabilidade. A janela começa a fechar no instante em que ele atravessa a porta. E há ainda um detalhe humano, íntimo, que corrói por dentro. A autoridade de Cavendish no mar foi construída sobre sucesso e sobre promessa de lucro. No retorno, em terra, essa autoridade precisa se traduzir em outra coisa. Em respeito duradouro, em reputação de comandante, em capacidade de organizar nova expedição. Só que respeito em terra é diferente. Em terra, a fofoca, a inveja, a gente que minimiza o feito, a gente que diz que foi sorte, a gente que diz que Drake fez melhor. E Cavendish, que queria ser à altura de Drake, sente a comparação como espinho. Ele tenta responder do jeito que sabe, com mais ambição, mais risco, mais velocidade, mais saque. O mapa e o saque continuam na cabeça dele, mesmo quando ele está em salões com velas acesas e música. O mapa agora é mental. Rotas, estreitos, ilhas, o lugar onde o Santa Ana foi pego. O saque agora é memória e necessidade. A lembrança do porão cheio e a sensação de que, sem outro porão cheio, a glória evapora. E é assim que o triunfo começa a se transformar em armadilha. Porque o sucesso não dá apenas recompensa. Ele dá direção, e quando a direção é sempre mais longe, mais rápido, mais rico, o homem pode acabar correndo para o mesmo mar que o consagrou, sem perceber que o mar, como inimigo, é mais constante do que a Espanha. Cavendish volta como herói, sim, mas volta também como alguém que provou um tipo específico de poder, o poder de tomar. E tomar, uma vez que se aprende, vira hábito, vira identidade, vira vício. Na Inglaterra de 1588, com a fumaça da armada ainda no ar, esse vício parece virtude, parece patriotismo, parece coragem, parece destino. E por um momento, o destino parece concordar, só que destino não assina contrato. O mar também não. E a fortuna, essa, gosta de mudar de lado sem avisar. Em 1591, quando Cavendish volta a olhar para o mar com a mesma fome de antes, a Inglaterra já não é a mesma Inglaterra que o recebeu em 1588. O orgulho da vitória contra a Armada ainda está na memória, mas a euforia começa a dar lugar a contas, a intrigas de corte, a prioridades, que mudam como o vento no canal. A guerra continua, sim, mas a guerra para a coroa é um tabuleiro, para o corsário
é um balcão de oportunidades. E o balcão já não está tão cheio. Ele, porém, está cheio de si, cheio do próprio nome, cheio da lembrança do Santa Ana, como se fosse um talismã que bastasse esfregar para o ouro aparecer de novo. E há também o outro lado, menos nobre e mais humano. O dinheiro que entrou sai em roupas, em criados, em cavalos, em apostas, em vida de fidalgo que precisa parecer natural, como se ele sempre tivesse pertencido àquele mundo. A prata espanhola derretida em status não dura, e a glória, quando vira hábito, exige reposição. A segunda expedição nasce desse ponto exato, entre a necessidade e a vaidade, entre a política e o vício. Só que agora o mapa está mais sujo, não de sal e sangue, disso sempre esteve, mas de expectativas. E expectativa pesa mais do que carga. Ele reúne navios e homens com a pressa de quem teme que o tempo feche a porta. A frota é maior do que na primeira viagem, mais ambiciosa, mais cara, mais difícil de controlar. Entre os nomes que aparecem nas fontes, destaca-se o Leicester, navio que carrega no próprio batismo um recado político. O conde de Menzies Leicester, favorito de Elizabeth, morto em 1588, ainda é símbolo de uma facção, de um estilo de poder. Cavendish quer estar ligado a isso. Quer que a expedição pareça não apenas um golpe de corsário, mas um empreendimento digno de Estado, mesmo que na prática continue sendo uma aposta privada com verniz patriótico. E há um detalhe que muda tudo. Na primeira viagem, ele era o homem que subia. Na segunda, ele é o homem que precisa provar que não foi acaso. Isso altera o jeito de comandar. A paciência diminui. A tolerância com falhas vira raiva. E a raiva no mar é um luxo caro. A partida acontece com aquele ritual de sempre. Velas içadas, cordas rangendo, o cheiro de alcatrão e madeira úmida, o último gosto de terra firme. Plymouth fica para trás como uma promessa. Mas desta vez a promessa já vem rachada. Porque os homens que embarcam não são os mesmos homens de 1586. Muitos são veteranos, sim, mas veteranos trazem cicatrizes e opiniões. Outros são novos, atraídos pela lenda do Santa Ana. E lenda é perigosa. Ela faz o marinheiro acreditar que o prêmio é certo, que o capitão tem um caminho secreto para o ouro. Quando a realidade começa a contrariar a lenda, a frustração vira veneno. O Atlântico no início parece cooperar, depois, como sempre, cobra. Tempestades dispersam, atrasam, quebram ritmo. A disciplina, que em viagem longa precisa ser uma máquina, começa a falhar como engrenagem enferrujada. E a logística, a parte menos glamurosa do heroísmo, mostra os dentes. Barris vazam, biscoito mofa, água fica verde. A carne salgada que deveria sustentar enjoa e enfraquece. E, quando o corpo enfraquece, a mente fica mais fácil de incendiar. Cavendish tenta impor autoridade com o que conhece. Dureza, velocidade, decisão. Só que dureza sem vitória vira tirania aos olhos de quem está com fome. E velocidade, quando o vento não ajuda, vira apenas pressa impotente. O mar não se intimida. A frota desce rumo ao sul, buscando a porta estreita do mundo, o Estreito de Magalhães. Na primeira viagem, atravessar aquele labirinto de canais, montanhas e neblina foi um feito que elevou Cavendish ao patamar dos grandes. Na segunda, o estreito é o mesmo, mas ele não é. E os homens também não. O Estreito de Magalhães não é uma linha no mapa. É um lugar que parece feito para humilhar a arrogância humana. O frio entra pelos ossos. A chuva não cai. Ela se pendura no ar. O vento muda de direção como se tivesse vontade própria. As correntes puxam o navio para rochas invisíveis. A cada curva, uma nova baía, uma nova garganta de água, uma nova chance de errar. E errar ali não é perder tempo. É perder o navio. A travessia se arrasta, dias viram semanas, a comida diminui, a paciência evapora. E no meio desse desgaste, a autoridade do capitão é testada não por um grande motim cinematográfico, mas por pequenas desobediências e por murmúrios, por atrasos propositais, por oficiais que começam a agir como se tivessem autonomia demais. O comando no mar é uma corda esticada. Se afrouxa, perde. Se puxa demais, arrebenta. Em algum ponto, a expedição começa a se desfazer em pedaços. Navios se separam. Alguns retornam, outros se perdem. A comunicação, feita por sinais e aproximações perigosas, falha. E cada falha vira suspeita. Abandonaram-nos? O capitão sabe o que faz? Há comida suficiente? A confiança, que na primeira viagem foi alimentada por vitórias rápidas no Pacífico, agora não tem combustível. E então vem o golpe mais cruel. O Pacífico, que na memória de Cavendish é o palco do saque, não se abre como palco. Ele se abre como deserto. E o deserto não dá prêmio por bravura.
A costa do Chile e do Peru, onde antes ele mordeu portos e navios espanhóis com a ferocidade de um predador recém-chegado, agora está mais alerta. O Império aprende. Os espanhóis não são rápidos, mas são persistentes. Fortificam, organizam, espalham avisos, mudam rotas. E, sobretudo, passam a esperar o tipo de homem que Cavendish é. O que antes era surpresa agora é padrão. O corsário vive de assimetria, aparecer onde não se espera, atacar onde não há defesa, sumir antes da resposta. Quando o inimigo começa a esperar, a assimetria diminui e, sem assimetria, o corsário vira apenas um comandante com navios cansados, homens doentes e um oceano inteiro contra si. Ele tenta, ainda assim, forçar ataques, tenta arrancar butim de alvos menores, mas alvo menor dá lucro menor. E lucro menor não compra obediência quando a tripulação embarcou sonhando com outro Santa Ana. O mapa e o saque, de novo. O mapa promete, o saque não vem. E promessa sem entrega é a receita do colapso. A doença volta a rondar. Escorbuto, febres, infecções que começam em cortes pequenos e viram podridão. O navio é um ambiente perfeito para a degradação. Umidade, falta de higiene, comida ruim, sono ruim, trabalho pesado. O corpo humano ali é ferramenta. E ferramenta quebra. Cavendish, que na primeira viagem conseguiu manter a aura de comandante invencível, agora é visto de perto, sem filtro. Visto quando erra, visto quando perde a calma, visto quando pune. E punição, em expedição que não dá lucro, parece injustiça mesmo quando é necessária. O capitão precisa de resultados para justificar a dureza. Sem resultados, a dureza vira apenas dor. A tensão com oficiais cresce. E, como tantas vezes na história marítima inglesa, um nome aparece como sombra incômoda. John Davis, navegador experiente, homem de gelo e de cálculo, conhecido por suas tentativas no Ártico e por entender o mar como ciência, e não como palco de bravura. Davis não é um marinheiro qualquer. É alguém com reputação própria. E reputações, quando convivem no mesmo convés, competem. A relação entre Cavendish e Davis se deteriora. Não é apenas disputa de ego, é choque de estilos. Cavendish é o comandante que quer o golpe, a velocidade, a agressão. Davis é o homem que sabe que o mar cobra planejamento, que o estreito cobra paciência, que a tripulação cobra comida e rotina. Quando as coisas dão errado, cada um vira prova viva de que o outro está errado. E num navio, estar errado pode significar morrer. A expedição, em vez de se tornar uma repetição do triunfo, vira uma sequência de frustrações. E frustração no mar é perigosa porque ela não tem para onde ir. Em terra, o homem desconta numa briga de taverna e dorme. No mar, ele desconta no companheiro de rede, no oficial, no capitão, ou guarda dentro até virar desespero. Em algum momento, a decisão de recuar começa a se impor como realidade. Não como escolha honrosa, mas como rendição à matemática. Víveres, estado dos navios, estado dos homens, ausência de prêmio grande, inimigo mais preparado. Recuar para Cavendish é mais do que voltar para casa. É voltar sem a prova que justificaria a segunda aposta. É voltar com a imagem arranhada. E, para um homem que construiu a identidade na vitória, isso é quase insuportável. A frota se fragmenta ainda mais. Davis, em determinado ponto, separa-se e segue seu próprio caminho. E isso, por si só, é um retrato do colapso do comando. Quando um navegador desse calibre decide que é melhor ir embora do que continuar sob aquele comando, a expedição já está condenada. Não é apenas perda de um navio, é perda de cérebro, de experiência, de legitimidade. Cavendish fica com menos homens, menos navios, menos opções. E o mar, que já era grande, fica maior. A volta pelo Atlântico, que deveria ser retorno, vira fuga. Fuga de um Pacífico que não deu o que prometeu. Fuga de uma costa espanhola que agora morde de volta. Fuga também da própria tripulação, que começa a ver o capitão não como caminho para a riqueza, mas como caminho para o túmulo. O retorno é um processo de desintegração lenta. Não há triunfo para sustentar o espírito. Há apenas o trabalho bruto de manter o navio flutuando e os homens vivos. O convés, antes palco de bravura, vira enfermaria improvisada. O porão, antes promessa de butim, vira depósito de comida estragada e de corpos fracos. O cheiro muda. Menos pólvora, mais doença. Menos excitação, mais resignação. E no meio disso, Cavendish adoece. Não é um detalhe pequeno. Um capitão doente é um navio sem leme moral. Mesmo quando há oficiais capazes, a figura do comandante é o eixo psicológico. Se o eixo falha, tudo range. Ele tenta manter a postura, tenta manter a autoridade. Mas a doença, seja escorbuto, seja febre, seja a soma de exaustão e desnutrição, não respeita títulos. O corpo do fidalgo,
que em terra se vestia de seda e veludo, no mar é apenas carne submetida ao mesmo sal que corrói cordas e pregos. A viagem passa por ilhas e pontos de referência que, em outras circunstâncias, seriam esperança. A ilha de Ascensão, no Atlântico, aparece como um nome quase irônico. Ascensão, para um homem que está caindo. É um pedaço de terra isolado, usado por navegadores como ponto de água e descanso, mas também como marco de que ainda há um caminho longo até casa. E, para Cavendish, esse caminho longo vira sentença. A morte dele, em 1592, acontece no mar durante o retorno. Não há corte, não há aplauso, não há cerimônia. Há um navio cansado, homens cansados e um capitão que some do mundo como tantos outros, engolido pela rotina brutal do oceano. A localização exata é incerta, mas a tradição aponta para o Atlântico, perto da Ascensão, e essa incerteza combina com o fim. Um homem que quis desenhar o mundo com o próprio nome termina sem um ponto fixo no mapa. O mais cruel é o contraste. Poucos anos antes, ele era o terceiro homem a dar a volta ao globo com intenção e comando próprio, carregando riqueza espanhola e uma história que fazia a Inglaterra se sentir maior do que era. Agora ele morre sem completar a segunda tentativa, com a expedição quebrada, com a reputação ferida, com o método exposto, porque o método era sempre o mesmo. Velocidade, agressão, oportunismo, saque. Na primeira viagem, isso encontrou o momento certo. Rotas vulneráveis, surpresa, um império que não esperava um inglês tão fundo no Pacífico. Na segunda, o mesmo método bateu na parede da realidade. Logística, disciplina, clima, doença, inimigo adaptado. O mar, que na primeira vez pareceu cúmplice, na segunda vez foi apenas mar. Indiferente, infinito, caro. E há um detalhe que fica como sombra no legado. Cavendish nunca foi apenas um pirata romântico. Ele foi produto de um sistema em que a coroa inglesa tolerava, e às vezes incentivava, a violência privada contra o inimigo, desde que isso servisse ao interesse nacional e não criasse problemas diplomáticos demais. Ele navegava nessa linha fina, corsário não pirata, homem útil, não criminoso. Mas essa linha fina depende de sucesso. Quando o sucesso some, a linha some junto. O homem que volta rico é celebrado. O homem que volta derrotado é inconveniente. E o homem que não volta vira a história contada por outros. Os espanhóis, por sua vez, não esquecem o Santa Ana. A captura do galeão de Manila não é apenas um episódio de aventura. É um choque estratégico. Mostra que o Pacífico, que a Espanha tratava como lago interno, podia ser violado. Mostra que a prata e a seda, que sustentavam redes inteiras de poder, podiam ser arrancadas por um punhado de navios estrangeiros. E isso acelera mudanças. Mais defesa, mais vigilância, mais paranoia. O golpe de Cavendish, mesmo único, deixa cicatriz. Na Inglaterra, o nome dele fica preso entre duas imagens. A do jovem que volta do mundo com o mapa manchado e o porão cheio, e a do comandante que tenta repetir e se desfaz. E talvez seja essa a verdade mais dura sobre o século XVI marítimo. O oceano não premia caráter, nem pune pecado. Ele apenas amplifica. Amplifica a sorte quando ela vem, amplifica o erro quando ele acontece. Amplifica a fraqueza quando o corpo cede. E, no fim, reduz quase todos ao mesmo silêncio. Cavendish quis ser mais do que um homem do seu tempo. Quis ser um nome ao lado de Drake, um espelho inglês de Magalhães e Elcano, um fidalgo que transformou dívida em destino. Por um instante conseguiu, e esse instante foi real. O Santa Ana rendido, a rota fechada pela surpresa, a volta ao mundo completada, a Inglaterra ouvindo e acreditando. Mas o mapa, quando se dobra, não guarda o vento dentro. E o saque, quando se gasta, não compra o passado. O mar dá, o mar tira. E com Cavendish, fez as duas coisas com uma rapidez quase ofensiva. Primeiro, elevou-o ao topo do mundo, depois deixou-o cair sem testemunhas, num Atlântico vazio, onde a única coisa constante é o sal.